Olá, meu querido. Aqui quem fala é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos começar a nossa aula falando sobre a potência elétrica. Potência é definido como a energia transferida por unidade de tempo. A potência elétrica pode ser interpretada como a quantidade de energia elétrica transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. A equação geral da potência elétrica é, então, potência elétrica é a quantidade de energia transferida dividido pelo intervalo de tempo que leva para transferir essa energia. Quando eu pego a energia e divido pelo intervalo de tempo que ela foi transferida, eu vou saber quanto de energia foi transferido por unidade de tempo, por segundo, por minuto, por hora, dependendo da unidade que eu vou trabalhar. Bom, nós temos que o E seria a energia elétrica, a unidade joules, que é representado pela letra J. O ΔT é o intervalo de tempo, que a unidade vai ser os segundos, representado pela letra S. E a potência elétrica, a unidade vai ser, como é a energia sobre tempo, vai ser as unidades joules por segundo, que recebe um nome de homenagem. Então essa aqui é uma unidade de homenagem, que é o watts. Então, quando eu estou falando de watts, eu estou falando de joules por segundo. Por exemplo, aqui, ó, um equipamento de potência de 2.000 watts indica que o aparelho consome, ou seja, transforma em outro tipo de energia, 2.000 joules de energia elétrica por segundo. Então, 2.000 watts é 2.000 joules por segundo de energia consumida. Este seria o conceito de potência elétrica. Agora vamos falar de potência elétrica dissipada por um resistor. Se um aparelho elétrico for um resistor, a sua potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que ele transforma em energia térmica, efeito Joule, por unidade de tempo. Por exemplo, se for um resistor do chuveiro, a potência do chuveiro está relacionada à quantidade de energia que o resistor converte de energia elétrica em energia térmica para aquecer a água. Então, isso aqui seria um exemplo da potência elétrica dissipada por resistor do chuveiro. Para resistores, a potência elétrica pode ser calculada também como pio, pir e pur. Essas são outras formas de calcular potência. São as formas de calcular potência para resistores. Você tem aqui, ó, a potência você pode calcular se você souber a corrente e a tensão pelo pio. Se você souber a corrente e a resistência, pode calcular pelo pir. E se você souber a tensão e a resistência, pode calcular por pur. Então você tem que o P é a potência elétrica, a unidade é joules por segundo, que nós iremos chamar de watts. O I é a corrente elétrica, que nós iremos trabalhar em amperes. O U é a tensão elétrica, ou DDP, que nós vamos trabalhar em volt. E por último, faltou o R, né, que é a resistência elétrica, que nós vamos trabalhar na unidade Ohm. Então essas serão as unidades que nós iremos trabalhar aqui. Como eu tenho 4 equações para calcular a potência, né, essas 3 e mais a do slide anterior, como que eu vou saber qual equação você vai utilizar para calcular a potência? Pelos dados. Então, tudo depende dos dados que o exercício vai fornecer. A partir dos dados, você vai conseguir descobrir qual é a equação, determinar qual equação você vai utilizar. Então, vamos lá para os exemplos. Exemplo número 1, ele diz o seguinte. Em uma residência, o chuveiro, ao ser ligado com uma chave na posição verão, é percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Então você já sabe que o I é 20 amperes. Quando submetido a uma tensão de 120 volts, tensão é a DDP, representada pela letra U. Então U, 120 volts. Determine a potência elétrica deste chuveiro. Então qual é a equação que relaciona potência, corrente e DDP? É o π. Para determinar a potência, basta pegar a corrente elétrica e multiplicar pela tensão. Se eu pegar a corrente que é 20 e multiplicar por 120, 2 vezes 12 dá 24 e coloco os dois zeros. 2.400 watts de potência. Pronto, calculei a potência. Então pode ver que não tem segredo para calcular a potência elétrica. Basta você, a partir dos dados fornecidos pela questão, você determinar qual equação vai ser mais fácil para calcular a potência elétrica. Próximo exemplo. Um resistor traz na plaqueta a inscrição de 200 watts, ou seja, a potência, e 100 volts, que é a tensão. Então você tem a potência 200 watts e volts é a tensão, que é o U 100 volts.
Determine a sua resistência. A equação que relaciona potência, tensão e resistência é o por. Então, P é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Substituindo o valor de potência de 200 e a tensão de 100, vai ficar assim, ó. 200 é igual a 100 quadrado dividido por R. Se eu quero calcular o R, eu tenho que isolar ele, né? Então, eu pego ele, está dividindo, passo ele multiplicando. Vai ficar 200 vezes R é igual a 100 ao quadrado, é 100 vezes 100, que vai dar 10.000. Agora, para isolar o R, pego o 200 que está multiplicando, passo dividindo. A resistência vai ser 10.000 dividido por 200. Posso simplificar o zero de cima com o zero de baixo, o zero aqui de cima com o zero de baixo. Vai ficar 100 dividido por 2. 100 dividido por 2, ou seja, a metade de 100, 50 ohms. Então, essa daqui é a resistência do exemplo número 2. Próximo exemplo. Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 20 volts, então U vale 20, um resistor de 5 ohms, então R vale 5, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada, respectivamente, são. Então, primeiro ele quer saber a corrente elétrica e a potência dissipada. Bom, no caso aqui, como ele está me dando a resistência e a tensão, ele quer a corrente elétrica, a equação que relaciona resistência, tensão e corrente elétrica é o RUE, né? Que seria a equação da resistência elétrica. Nós temos que a resistência vale 5 e a tensão vale 20. Então, posso substituir aqui, né? O I, para eu determinar ele, eu tenho que isolar. Então, pego ele que está dividindo, passo multiplicando, vai ficar 5 vezes I é igual a 20. E o 5 está multiplicando, passa dividindo. I é igual a 20 sobre 5. 20 dividido por 5 vai dar 4 amperes. Agora que eu tenho o I e o R, como eu calculo a potência? Agora tem várias equações para calcular a potência. Nós podemos calcular pelo π, né? Que potência é igual a I vezes U. No caso aqui, o I, que é a corrente, nós descobrimos, vale 4 amperes. E o U é DDP, a tensão, que vale 20 volts. 4 vezes 20, quanto que vai dar? 80 watts. Ah, professor, eu poderia calcular pelo π, né? Eu não utilizei essa equação até agora. π é I ao quadrado vezes a resistência, certo? Então, a potência vai ser o I ao quadrado, a corrente vale 4, então é 4 ao quadrado, vezes a resistência. A resistência vale 5 ohms. 4 ao quadrado é 16, e 16 vezes 5 é 80 watts, ou seja, dá o mesmo valor? Dá. Por isso que existem 3 equações para calcular a potência, aquelas 3 lá de potência dissipada por um resistor. Cada uma da equação, se você utilizar ela, vai dar o mesmo valor da potência. Pode usar qualquer uma. Qual equação você vai escolher depende dos dados. Como aqui ele me deu a tensão, a resistência, eu poderia até ter calculado a potência pelo por também, que é a equação do exemplo anterior. Mas eu já usei o π, porque já nunca tinha usado ele, né? Então calculei pelo π, calculei pelo π, poderia calcular também pelo por, né? Por potência é igual a tensão ao quadrado sobre R. Se eu quisesse calcular pelo por, nem precisaria calcular a corrente elétrica. Só com os dados que o exercício me forneceu já daria para calcular a potência. A DDP é 20, né? Então vai ficar 20 ao quadrado. 20 vezes 20 é 400, né? Que é o 20 ao quadrado, vai dar 400, dividido pela resistência, que é 5. 20 dividido por 5 vai... Perdão, 400, né? Que é 20 ao quadrado, dividido por 5 vai ficar 80 watts. Ou seja, está calculado das 3 formas, não tem segredo. Qualquer uma das 3 equações dá certo para calcular a potência? Dá. Vai dar o mesmo valor? Dá. E com isso nós terminamos a parte da nossa aula que está relacionada com a potência elétrica. Agora nós vamos falar sobre um novo conceito, o conceito de energia elétrica. É aquela conta que chega todo mês na sua casa, que é relacionada ao consumo de energia dos seus eletrodomésticos, o seu valor que você vai ter que pagar. Tudo isso aqui passa pelo conceito de energia elétrica. Nós vamos aprender nessa aula como calcular a quantidade de energia consumida pelos equipamentos, entender um pouquinho melhor como que é feita o cálculo da conta a nossa conta de energia elétrica.
Então, ó, todo aparelho elétrico, ao ser ligado, consome energia elétrica. O consumo está relacionado com a potência e o tempo em que ele fica ligado. O consumo de energia elétrica pode ser determinado pela equação da definição da potência, que é a transferência de energia, né, que é também chamada de trabalho, por unidade de tempo. Então, potência na energia transferida ou trabalho, que é o mesmo conceito, dividido pelo tempo. Se eu quero calcular a energia, basta isolar ela, pega o tempo, está dividindo, passa multiplicando. E energia é a potência vezes o tempo. Então, essa daqui é a equação que nós iremos calcular a energia. Basta pegar a potência do equipamento e multiplicar pelo tempo em que ele foi utilizado. Então, você tem que o P é a potência elétrica, você tem que o ΔT é o intervalo de tempo que o aparelho ficou ligado, e o E é a energia elétrica que eu quero determinar. Nós temos a unidade no sistema internacional, que é aquela em que qualquer trabalho científico mundialmente é publicado. Para isso, a potência tem que estar em watts, o intervalo de tempo tem que estar em segundos e a energia vai estar em watts vezes segundo, né? Que energia não é potência vezes tempo? Watts vezes segundo, que é chamado de joule. Lembra que quando a potência é em watts, a energia é em joule e o tempo é em segundos? Então, essa é a unidade do sistema internacional, que era o que nós estávamos trabalhando lá em potência elétrica. E tem as usuais. Você tem, quando a potência é watts, o tempo é em horas, e aí a energia, como é potência vezes tempo, vai ficar watts vezes hora. Isso aqui recebe algum nome? Que nem watts vezes segundo recebe o nome de joule? Não, isso aqui é watts vezes hora mesmo. Então aqui não recebe nenhum nome aqui essa unidade não. E tem a que é utilizada na nossa residência, que chega na conta, que é quando a potência está em quilowatts e o tempo está em horas. E a energia vai ser quilowatts-hora. Então, quando você consome, quando chega uma conta de energia na sua casa, a unidade de energia vem em quilowatts-hora. Mas por quê? E não por que não utilizar nas outras unidades, por exemplo, os joules? Isso nós já vamos ver para frente. Um detalhe aqui, ó. Qual é a diferença da potência de watts para a potência de quilowatts? Você tem que 1 kW recebe 1000 equivale a 1000 watts. Esse K não é uma unidade, é um prefixo que está associado a um valor. Então esse prefixo, toda vez que ele acompanha alguma unidade, por exemplo, o que é 1 kW? É 1000 watts. O que é 1 quilômetro, ou seja, se aqui fosse metros, 1000 metros. O que é 1 quilograma? 1000 gramas. Esse K vale 1000. Ou seja, se eu quero converter de quilowatts para watts, como que eu faço? 1 kW não vale 1000? Para 1 virar 1000, basta multiplicar por 1000. E para transformar de watts para quilowatts, é só dividir por 1000. Se eu pegar o 1000 watts e dividir por 1000, não vai dar 1 kW? Sim. Então, toda vez que eu quiser calcular a energia em quilowatts-hora e precisar converter a potência de watts para quilowatts, basta dividir por 1000. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre essas unidades, joule e quilowatts-hora. Por exemplo, se eu tenho aqui um aparelho de potência de 1000 watts, ou seja, 1 kW, né? Esse K vale 1000, então é 1 kW ligado por uma hora, que é 3.600 segundos, ele consome uma energia elétrica em quilowatts-hora igual a energia, né? Potência vezes tempo. Se eu quero energia em quilowatts-hora, a potência tem que estar em quilowatts e o tempo tem que estar em hora. Bom, a potência é 1 kW, né? Que é o 1000 watts aqui, equivale a 1 kW. E o tempo que ele ficou ligado é 1 hora. Então, a energia elétrica é 1 kWh. Então, o que é 1 kWh de energia? Seria, por exemplo, um equipamento de 1000 watts ligado durante 1 hora. Ele consome isso daqui de energia, 1 kWh. Já este aparelho de potência de 1000 watts, né, que é 1 kWh, ligado por 1 hora, que é 3.600 segundos, consome uma energia elétrica em joule igual a... Qual que seria então o consumo desse aparelho agora em joules? Energia, né, potência vezes tempo. Só que se eu quero a energia em joule, a potência tem que ser em watts e o tempo tem que ser em segundos. Então a energia é a potência, que é 1000 watts, vezes o tempo. O tempo que ele consumiu não é 1 hora, que equivale a quantos segundos? 3.600 segundos. Quando que é 1000 vezes 3.600? Vai ficar 360 milhões de joules. Que se eu andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, fica 3,6 vezes 10 a sexta joules. Esta é a energia consumida em joules de um aparelho de 1000 watts ligado por 1 hora. Nossa, 3 milhões e 600 mil joules, professor? É muito grande, né? Muito. Mas na minha casa a conta nem chega
minha conta chega a 200 kWh, 150 kWh. Se fosse em Joule, ia ser um valor muito, mas muito grande, muito difícil de você interpretar, correto? Porque, ó, 1 kWh, ele equivale a isso daqui, ó, 3,6. Saúde, obrigado. 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta Joule. Devido a essa equivalência de Joule ser muito grande, a 1 kWh, então, devido a esse valor consumido de energia elétrica em Joule ser elevado, é mais usual utilizar a unidade de kWh para informar o consumo de energia elétrica. Então, para não ficar muito difícil interpretar esse valor, o valor de energia elétrica é dado em kWh. E que agora nós vamos determinar as energias consumidas por alguns aparelhos em kWh. Vamos ver como se calcula nesta unidade aqui. Vamos para o nosso exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: um chuveiro de potência 3.000 watts fica ligado durante 20 minutos por dia. Qual o consumo de energia em kWh durante um mês de funcionamento? Então você tem o seguinte: a potência é 3.000 watts e ele consome 20 minutos, certo? Eu quero saber a energia que ele consome num dia ou num mês? Em um mês. Um mês tem 30 ou 31 dias, professor, esse mês no caso. Se ele não falou, utiliza 30, tá? Então, esse tempo aqui não é o tempo de um dia? E se eu quiser o tempo no mês? Pega esse tempo e multiplico por 30. 30 dias, né? 20 minutos vezes os 30 dias vai dar 600 minutos, certo? E para converter para hora, como que eu converto de minuto para hora? Basta dividir por 60. Se você dividir por 60, equivale, você converte de minuto para hora. Por quê? Uma hora. Vamos lá. Vamos pegar essa relação aqui, para não ter dúvida. Uma hora não equivale a 60 minutos, certo? Ou seja, se eu quero converter de hora para minuto, como que eu faço 1 virar 60? Basta multiplicar por 60. Então, uma hora é 60 minutos, 2 horas, né? 2 vezes 60 é 120 minutos e assim por diante. Agora, se eu quero transformar minutos para horas, ou seja, 60 minutos em hora, como que eu faço para transformar 60 minutos em uma hora? Como que eu faço para converter o número de 60 para 1? Basta dividir aqui por 60, fazer o inverso. Então, se eu quero o tempo de minutos e quero o tempo em horas, quero converter de minutos para horas, basta dividir o número por 60, que nem eu fiz aqui, ó. Peguei os 600 minutos e dividi por 60. 600 dividido por 60, corto o zero com zero, vai ficar 60 dividido por 6. 60 dividido por 6 vai dar 10 horas, certo? Agora dá para calcular a energia. Eu não quero a energia em kWh, então a potência tem que estar em kilowatts e o tempo tem que estar em horas. Mas espera aí, professor, a potência não está em watts. Não, perdão, não está em kilowatts, está em watts. Como que eu converto de kilowatts para watts? Você lembra? Se não lembra, dá uma voltadinha na aula lá e dá uma olhadinha lá naquele esqueminha lá. Já viu? Então como que você faz? Divide por 1000. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar energia igual a potência. Na potência eu vou colocar 3.000 dividido por 1000. Porque quando eu pego a potência 3.000 e divido por 1000, ela não está mais em watts, ela está em quilowatts. Beleza. Então aqui nós temos a potência em quilowatts. Ó. O watts está dividido por 1000, agora é quilowatts. Vezes as 10 horas, que é o tempo que ele utiliza todo mês. Eu posso simplificar o zero daqui de cima com o zero daqui de baixo, o zero daqui de cima com o zero daqui de baixo, o zero daqui de cima com o zero daqui de baixo. Quanto que é 3 dividido por 1? É 3, né? Então vai ficar 3 kW, né, que é o 3.000 watts dividido por 1000, 3 kW vezes 10 horas, que vai dar 30 kWh. Esse é o consumo desse chuveiro que fica ligado durante 20 minutos por dia. O chuveiro é um dos equipamentos que mais consome energia elétrica. Por quê? Por causa da sua potência elevada. E quanto maior o tempo que ele fica ligado, maior também será o consumo de energia elétrica. Então você pode ver que a energia depende tanto da potência quanto do tempo. Ela é diretamente proporcional a essas duas grandezas. Quanto maior a potência do equipamento e quanto maior o tempo que ele é utilizado, maior a energia que ele consome.
Vamos lá para o nosso exemplo 2. A potência em watts de um aparelho elétrico que consome a energia de 2,5 kWh em 10 minutos é? Então a energia, 2,5 kWh, então I é igual a 2,5 kWh e 10 minutos é o tempo, certo? O tempo está na unidade correta? Não, está em minutos. Então de minutos para hora, nós já vimos no slide anterior, divide por 60. Se eu pegar o 10 e dividir por 60, simplifico o 0 com 0, vai ficar 1/6. Quanto que dá 1/6 de hora? Vai dar uma dízima. Se dá uma dízima, você mantenha em fração, para evitar de trabalhar com número com vírgula. Principalmente porque se dá uma dízima, para você chegar na resposta correta, você tem que trabalhar de 2 a 3 casas decimais no mínimo, para chegar na resposta correta, tá bom? Então vamos trabalhar em fração. 1/6 de hora. Energia não é potência vezes o tempo? Se a energia está em kWh, a potência está em quilowatts e o tempo está em hora. A energia é 2,5, a potência eu quero descobrir, vou descobrir em quilowatts, e o tempo em hora, 1/6 de hora, que seria os 10 minutos. O 6 não está dividindo a potência, vai passar multiplicando. Né? Potência vezes 1 é potência. Potência dividido por 6, o 6 está dividindo, passa multiplicando. 2,5 vezes 6 é igual a P. P vai dar quantos? 15, que é o resultado de 2,5 vezes 6. 15 o quê? Quilowatts. O quilo não equivale a 10 à terceira, né? Quanto que é 15 vezes 10 à terceira? Ou seja, quanto que é 15 vezes 1.000? 15.000. Lembra? Para converter de quilowatts para watts, basta multiplicar por 1.000. Se eu pegar o 15 quilowatts, o 15 multiplicar por 1.000, que é 10 à terceira, que é o que vale o K, né? Eu vou ter 15.000 watts. Esta daqui é o valor da potência em watts que o exercício perguntou. Aqui, ó, de quilowatts para watts, só multiplicar por 1.000. 15 vezes 1.000, 15.000 watts. E se eu quiser de watts para quilowatts, só dividir por 1.000, aí eu voltaria para quilowatts. E vamos lá para o nosso último exemplo da nossa aula. Este último exemplo ele diz o seguinte: um aparelho ao ser ligado a uma tensão de 120 volts é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então ele está me dando a tensão, que é o U, e está me dando a corrente, o I, que é 5 amperes. Sabendo que ele fica ligado diariamente durante 10 horas, então tempo por dia, 10 horas, e que cada kWh é igual a 50 centavos, qual o custo mensal de energia elétrica consumida por esse aparelho? Então ele quer o custo mensal. Mensal é no mês, tá bom? Então a ideia é o seguinte: se eu quero um consumo mensal, eu tenho que trabalhar com o tempo que ele consome, o tempo que ele vai utilizar no mês. Se é 10 horas por dia, se eu multiplicar por 30, eu vou ter o número de horas no mês, né? 10 vezes 30, 300 horas. Então, aí ele fica ligado por mês, 300 horas. Aí dá para calcular a energia no mês utilizando esse tempo aqui. Como eu calculo energia? Energia não é potência vezes o tempo? Só que eu tenho a potência para calcular energia? Não. Mas eu tenho o U e tenho o I. Não dá para calcular potência com U e com I? Dá, né? Pelo π. Então, o I é 5 amperes e o U é 120. Então, vai ficar 5 vezes 120. 5 vezes 12 é 60. E aí coloco o zero. Vai ficar 600 watts. Agora, com a potência, dá para calcular a energia? Dá. A energia, nós queremos calcular em quilowatts-hora. Então, a potência tem que estar em quilowatts e o tempo em hora. A potência está em quilowatts? Não, está em watts. Como que eu converto de watts para quilowatts? Não divide por 1.000? Então, vamos aqui. Energia é a potência, 600 dividido por 1.000. Aqui está em quilowatts, agora a potência. Eu coloquei já o 1.000 dividindo aqui. Vezes 300. Aí você vê o que você acha melhor fazer. Por exemplo, eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. E cortar o último zero aqui, ó, com 3. Com o zero aqui do 300. Quanto que vai ficar agora? Vai ficar 60 vezes 3. 6 vezes 3 é 18 e com 0, 180 kWh. Então, este é a energia consumida por esse equipamento que fica ligado durante 10 horas por dia. A potência dele nem é tão grande, né? 600 watts não é muito grande, não. Mas a quantidade de tempo que ele fica ligado, 180 kW, que é 300 horas no mês, né, 10 horas por dia, que vai dar 300 horas no mês, é muito grande. Isso faz com que a energia consumida seja muito elevada, 180 kWh. Mas agora, nós temos que calcular
o custo mensal, né? Ele quer saber quanto que ele vai pagar. Como que eu calculo o valor que ele vai pagar? Ele não falou que cada kWh é 50 centavos? Então, 1 kWh equivale a 50 centavos. Ele só consumiu 1 kWh? Não, ele consumiu 180 kWh. E isso vai custar quantos? Ou seja, nós temos aqui uma regra de 3. Posso multiplicar cruzado, né? Então, 1 vezes x é x, né? E 180 vezes meio, quanto que é 180 vezes meio? 90. Então, esse aqui é o valor que ele vai pagar no final do mês devido a este consumo, tá bom? Então, basicamente, se eu calcular, pegar a energia, que é o 180, e multiplicar pelo custo de cada kWh, que é 50 centavos, eu já vou saber qual que é o valor que ele vai ter que pagar. Basta multiplicar a energia pelo preço de cada kWh, que você já vai ter direto o custo. Se você quiser fazer sempre essa regra de 3, pode fazer também. Só que só lembrando, se você for olhar a sua conta, não fique assustado não, porque é um pouquinho mais complexo que isso, tá bom? Porque esse daqui é o que você vai pagar, certo? Mas aí você tem um imposto, né? Você tem um imposto, tem taxa de iluminação, taxa de transmissão, taxa de sei lá o que, e aí sua conta vai ficar um pouquinho mais alta do que isso daqui, tá bom? Mas assim que você faz o cálculo do quanto que você vai pagar pela sua energia, sem tirar os outros impostos. Beleza? Meu querido, muito obrigado por ter estado aqui, aguardo você até a próxima aula e tchau, tchau.